Deus, segunda-feira, me deu essa palavra, ponto de decisão, lugar onde os destinos se definem. E eu quero dizer para você que vai ter momentos desta palavra que a chapa fica um pouco quente. Mas é uma palavra para a Santa Ceia, é uma palavra para colocar todas as pessoas nos trilhos que levam à salvação. Nos trilhos que levam ao sucesso, nos trilhos que levam à alegria, à paz. Porque o mundo tem confundido, o mundo tem traduzido sucesso por dinheiro, por casa, por roupa, por sucesso político e não. O sucesso de Deus é estar na presença dEle, é dormir bem, é comer bem, é acordar bem, é ter paz de espírito, é estar bem com a família, com os filhos, aí depois vem o resto. E nesta palavra, irmãos, ponto de decisão, eu quero que você preste bem atenção. Se você puder, durante toda a palavra, conseguir não levantar, porque se você sair, você perde uma frase, você perde um momento da palavra, pode não dar o encaixe e você perder tudo. É muito importante que você preste muita atenção e você já vai entender o porquê. Antes eu quero mostrar para você o que significa ponto de decisão. Significa o momento exato em que uma escolha ou decisão precisa ser feita. Ali é o ponto, ali é o momento. Em resumo, momento crítico em que é necessário decidir algo importante. É semelhante a um divisor de águas, um instante que define o rumo que será seguido. É naquele ponto. O que você decidir vai mostrar o rumo a ser seguido. Isso é o ponto de decisão. Na vida, todos enfrentamos pontos de decisão que moldam o nosso futuro. O que você decide ali nesse ponto vai moldar o teu futuro. É um marco onde você acerta ou erra, fracassa ou triunfa. Por isso a direção deve vir de Deus. Ponto de decisão, onde os destinos se definem. Se a decisão não vir de Deus, torna-se uma loteria. Há umas armadilhas que o inimigo lança. Às vezes as pessoas se afastam de Deus. E o inimigo, ele é tão sórdido que por um tempo ele tira o time de campo para a pessoa achar que se afastar de Deus não teve problema. E quando a pancada vem, a pessoa ela é destroçada. Mas quando num ponto de decisão, você toma uma decisão segundo a vontade de Deus, aí, meus irmãos, é só alegria. E para embasar essa palavra, eu quero citar aquele momento da morte, da crucificação de Jesus, onde lá estava com ele 2 bandidos. Deus cravou uma cruz entre 2 bandidos. Ali representa o mundo de hoje. A cruz de Cristo, ela continua cravada ao meio de uma sociedade que zomba e de uma sociedade que crê. E com essa cruz cravada no meio da sociedade, ali é o ponto de decisão. É ali onde toda pessoa tem que decidir, pelo sim ou pelo não. Esse é um momento. Lucas 23, do 32 ao 43, eu quero ler uma historinha para vocês. A história lá na cruz do Calvário. E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salva-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram
se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-se a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali, aqueles dois ladrões que caminharam juntinhos, participaram de todo tipo de crime na vida deles até aquele momento. E quando eles chegam lá, eles se acham divididos por uma outra cruz, e em meio está um homem que era o próprio Deus. E ali, Jesus separou eles. E Jesus, ele veio para causar divisão. Jesus veio para causar divisão, às vezes entre casal, às vezes na família, às vezes nos filhos, em toda a sociedade. Que tipo de divisão? Aqueles que vão crer e aqueles que não vão crer. Aqueles que vão aplaudi-lo, aqueles que vão zombá-lo, enfim. Em João 7,43, tem um versículo que diz assim: assim houve uma divisão entre o povo por causa dele. Jesus havia pregado ali. E uns creram e outros não. Uns zombaram e outros glorificaram. Então houve divisão. E os dois ladrões, ao ouvirem as discussões acerca de Jesus, tiraram as suas próprias conclusões. Eu imagino que até ali eles não conheciam muito de Jesus. Mas de repente um povo lá diz: olha, tu se salvou a você mesmo. Agora salva-te, salvou outro, salva você mesmo, salva nós. Desça daí. E eles ouvindo tudo isso, tinha muito mais gente zombando, mas tinha outros crendo. E de repente aqueles dois pensaram: ué, quem é esse camarada? Em cima deles tinha uma inscrição escrita: este é o rei dos judeus. Então aqueles dois homens ouviram a mesma coisa, mas tiraram conclusões diferentes. Eles decidiram de maneira diferente, e eu quero falar sobre isso. Primeiro, sobre o ladrão da esquerda. Ele tomou a sua decisão pela carne. Ele tomou a decisão pelo seu eu. Em Lucas 23:39 ele disse: não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Sim, porque ele ouviu dos soldados que disseram: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então ele zombou de Jesus também. E esse homem, ele teve a oportunidade de ver Jesus, ouvi-lo e fazer uma escolha diante da verdade. Gente, esse ladrão da esquerda, ele estava junto a Jesus, ele ouviu Jesus ali, ele ouviu tudo que as pessoas falaram, ele teve uma oportunidade que eu e você não tivemos. Ele estava com o próprio Jesus, ali, cravado naquela cruz. Ouça, ao invés de se arrepender, ele zombou e rejeitou aquele que poderia salvá-lo. Ele selou o seu destino ao recusar a graça oferecida. Ele escolheu o desprezo em vez da fé. Essa foi a escolha daquele ladrão da esquerda. É a escolha de muitos que já passaram por esta igreja e por outras demais igrejas. Escolher zombar, mas é uma escolha que Deus respeita. Eu respeito. Um líder de célula tem que respeitar, porque Deus cravou uma cruz no meio da sociedade. E a sociedade, ela se dividiu. Os da esquerda e os da direita, que é os que zombam e os que glorificaram, os que acreditaram e os que não creram. E este então, ele escolheu o desprezo. Presta atenção, vamos esquentar um pouco a chapa. O seu destino não está escrito em lugar algum. Ele está guardado nas decisões que você toma.
Em lugar nenhum está escrito o que você vai ser. Você vai ser mediante as decisões que você toma. Não é Deus que vai te influenciar, não sou eu que vai te influenciar. Deus cravou a cruz com Jesus, e Ele está à frente dos teus olhos. Jesus estava ao lado daquele ladrão. Ele não tinha o destino dele, o inferno, porque ele chegou naquela cruz um ladrão, um homicida. Ele tinha Jesus do lado dele. Ele poderia ter feito diferente, mas ele zombou, ele desprezou. Mas ele não entendia que o destino dele não estava escrito em lugar algum. Estava guardado na decisão que ele acabava de tomar. É forte isso, irmãos. Vamos ler Lucas 18, 37 e 38. Um caso sábio. Lá em Jericó havia um cego há muitos anos, dezenas de anos cego no caminho, um mendigo. E ele tinha ouvido falar de Jesus, mas nunca viu. E de repente ele escuta um barulho, e ali vinha um cortejo, muita gente, uma multidão com Jesus. E ele pergunta assim: quem é que vem passando? Então diz o versículo 37, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Versículo 38, aqui prova que o cego sabia de Jesus, nunca tinha visto, mas tinha ouvido, porque ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Este cego disse para ele mesmo: o meu ponto de decisão é hoje. E o ponto de decisão é um lugar onde o destino se define, e eu vou definir o meu destino hoje. Vai passando Jesus, então eu vou gritar. E ele gritava, e mandava ele fechar a boca, e ele gritava mais ainda. Porque no ponto de decisão você não pode errar. No ponto de decisão você não pode passar em branco. Ele disse: chega, eu não aceito mais ser cego. O meu ponto de decisão é hoje. Jesus, ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não importa se você chegou aqui cego, não importa se você chegou aqui, você é traficante, você é bandido, você é prostituta, mentiroso, enganador, não importa. Se o teu ponto de decisão for hoje, então hoje você tem que decidir o que você quer continuar sendo. Você está me entendendo? Sabe por quê? Ouça, não são as circunstâncias que definem você, são as tuas decisões que te definem. Não é o que você quer ser, é quem você decide ser. As circunstâncias daquele cego eram uma cegueira desde a nascença, mas ele queria ser um homem de visão, e sempre que ele quis ser um homem de visão, ele nunca teve visão. Mas quando ele ouviu que Jesus ia passando, então ele disse: eu cansei de querer ser, hoje eu decido ser. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A partir de hoje, nesse ponto de decisão, eu não aceito mais ser cego. Jesus busca ele, traz ele perante a presença de Jesus, pede o que ele quer, diz: eu quero ver, então veja. Aplaude ao Senhor. Você chegou aqui devendo, você chegou aqui pobre, você chegou aqui de que forma nessa igreja, não importa. O teu ponto de decisão é hoje. Não interessa o que o mundo julga você lá fora. Hoje, essa noite, não foi você que quis vir. A eira foi preparada para mudar a tua história. A eira foi preparada para mudar a tua família. Porém, Deus classificou abaixo de chuva, abaixo de temporal. Deus colocou o mundo caindo para provar você veio. Então hoje é o ponto de decisão, lugar onde os destinos se definem. O ponto de decisão daquele cego em Jericó foi a passagem de Jesus. O ponto de decisão da tua vida é hoje, porque amanhã você não sabe, porque Provérbios diz: não julgue o dia da manhã, que tu não sabes o que ele vai produzir. E as pessoas, elas vivem dizendo o que querem ser, mas elas não decidem ser. Não adianta dizer: eu quero ser um rico. Amém, não tem nada de errado desde que seja trabalhando de forma honesta. Mas você nunca vai ser esse rico se você não decidir ser. E quando você decide ser, é quando realmente você age. Ouça,
O ladrão zombador, ele não queria salvação espiritual. Queria apenas escapar da dor física, sem fé, sem arrependimento e sem mudança de coração. A sua decisão o arrastou para uma dolorosa eternidade. A decisão do cego devolveu a visão a ele. A decisão do ladrão da esquerda arrastou ele por uma dolorosa eternidade. No ponto de decisão, ou você acerta ou você erra. Não depende da tua esposa, não depende do teu esposo, não depende de filho, não depende do pastor, não depende de ninguém. É você. Ah, pastor, mas eu não creio, não sei se isso, não sei se aquilo. Isso é lei universal, isso é lei bíblica. É a tua decisão que vai moldar o teu futuro. É você. O que você decide ser hoje? Não importa como tu chegou, vou repetir. O que importa é o que você decide ser a partir de hoje. Está me entendendo? Se você está sofrendo, e eu fazer uma pergunta, se quer continuar sofrendo, o que você vai dizer? Não, eu não quero, não vai mudar nada. Agora, se você disser assim, pastor, eu decido a não sofrer mais, aí Deus está contigo. Aplauda Jesus. Vou falar um pouquinho do ladrão da direita. Um tomou a decisão pela carne, pelo eu, pensou só nele, eu quero saltar daqui, e quero voltar para o estouro, quero matar, roubar, destruir, não quero saber de nada. Mas o ladrão da direita, ele também ouviu os comentários, ele também leu a plaquinha, Rei dos Judeus. Ele também ouviu quando disseram a Jesus, salvou os outros, agora salva-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. E lá estavam os soldados zombando, se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Como esse ladrão da direita, ele inclinou o seu coração para Deus. E eu acredito que ele tomou a decisão pelo Espírito, porque naquele momento, eu acho que ele deu uma olhada, e ali estava Jesus todo desfigurado, arrebentado, sangrando naquela cruz. E o olho dele pegou o olho de Jesus. E ele tomou uma decisão. E ele fala em Lucas 23, 42. Primeiro ele defende, ele diz para o amigo dele lá, olha, para que tu fica fazendo isso? Tu nem teme a Deus, homem. São os nossos atos, nós que merecemos o que está acontecendo. Mas esse homem não cometeu mal algum. Aí ele olha para Jesus e diz assim, então dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe, Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. A cruz foi o ponto final de decisão para os dois ladrões. Eles não iam ter outra oportunidade, e não tiveram. Nenhum e nem outro. Quem sabe a tua decisão, o teu ponto de decisão é hoje. Quem sabe você não terá outra oportunidade. Eu espero que tenha, mas a gente não sabe. Eles não tinham outra oportunidade. Senhor, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. Ouça, em um momento de sabedoria, o ladrão da direita decidiu crer, se arrepender e optou pela vida eterna. Ele não se preocupou em querer descer dali, ele sabia que o mal que ele tinha cometido, ele sabia que ele tinha jogado a vida dele fora, mas ele olha para Jesus, ele crê em Jesus, e nas palavras dele ele se arrepende, e aquele olhar de Jesus profundo, que quando olha para mim e para você, a gente estremece, olhou nos olhos dele e viu arrependimento. Por isso eu volto a dizer, não importa o que aconteceu contigo até você chegar aqui, esse é o teu ponto de decisão. Aqui, nesse lugar, se definem os destinos. Ou os destinos se definem. E Jesus olha nos olhos dele, como Jesus sabia tudo dele. Sabe de tudo de mim. Jesus viu arrependimento. Atenção. Até na cruz, os ladrões andavam seguindo para a mesma direção. Porém, decisões diferentes separaram os seus destinos. Por que, pastor? Porque decisões diferentes conduzem pessoas para caminhos opostos. Não são poucos os casais, como eu vejo muito casal aqui nesta noite,
que o marido e a mulher tomaram decisões diferentes. Talvez permaneceram juntos até o final, mas após esse tempo aqui, as direções foram opostas, um para o céu e outro para o inferno. Porque decisões diferentes, irmãos, grave isso, conduzem pessoas para caminhos opostos. Por isso também que há dentro da igreja pessoas que decidem amar a Deus, ser fiel a Deus. Ela toma uma direção. A pessoa ouve a mesma palavra, do mesmo pastor, na mesma igreja, obviamente. E ela vai para outra direção. Por quê? Porque ela tomou uma decisão errada. E decisão errada te levam para caminhos de fracasso. Decisões acertadas te levam para caminhos de triunfo. E ali, esses dois ladrões, até ali, assaltavam, roubavam, matavam juntos. Mas uma cruz apareceu entre os dois. E o próprio Deus estava lá. A oportunidade final foi dada para os dois. Mas ali, os destinos se definiram. Um foi para o paraíso e o outro foi para o inferno. Isso não é brincadeira, meus irmãos. Jesus dividiu os dois, mas Jesus não queria dividir os dois. Jesus queria salvar os dois. Mas Jesus, ele é democrático. Ele não obriga ninguém. O da esquerda assistiu tudo. Inclusive ele teve mais uma chance. Quando ele viu o amigo dele dizer: Senhor, quando entrares no meu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O da esquerda poderia ter se levantado e dizer: Senhor, eu ainda estou vivo. Enquanto você está vivo, dá tempo. Eu me arrependo de tudo que eu falei aqui. Me perdoe. E me receba também no paraíso. Ele fez isso? Não, porque bode é bode. Bode não se arrepende. Bode é teimoso, bode ama o inferno. E ele foi para o inferno. O bode, ele gosta de viver uma vida aqui desgraçada. Uma vida de escravidão. E eu preciso falar a verdade para você, a noite de ceia. Uma vida infernal. Mas a ovelha, aquela que se arrepende, aquela que é mansa, aquela que tem um olhar, que quando bate com o de Jesus, dá tudo certo, essa se arrepende. Os dois eram bandidos, os dois, mas um continuou bandido, e o outro chegou no paraíso sendo um ex-bandido. Talvez você pode ter sido um monte de coisa, todas ruins. Eu tive muita coisa ruim na vida, mas eu vou chegar disso tudo no paraíso como um ex, mas como um atual discípulo de Jesus. Aplauda ao Senhor. Ouça, a decisão certa te põe no paraíso, a decisão errada te lança no inferno. Um zombou de Jesus, tomou a decisão errada, foi lançado no inferno. O outro tomou a decisão certa. O que Jesus disse para ele? Com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você quer viver aqui ainda como se vive num paraíso parecido? O ponto de decisão está aí. É o lugar onde os destinos se definem. A tua vida não é um paraíso, a tua vida está meio que desgraçada, a tua vida está meio que um sofrimento total. A decisão certa te põe no paraíso. Quem sabe até hoje você não tomou totalmente a decisão certa. Se você tomar, você vai ouvir isso que Jesus falou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você toma a decisão certa, você já começa a viver uma vida que é no paraíso. E viver no paraíso, você tem lutas, batalhas e tudo mais. Aqui, mas você vence todas. Preste atenção. A decisão certa te conduz ao paraíso. A errada te afasta de Deus e te leva à perdição. O que tem pessoas que estavam dentro da igreja indo muito bem,
caminhando muito bem, tudo para dar certo, já vivendo um paraíso perto do que outrora viveu. De repente, toma a decisão errada, e a decisão errada, ela te afasta de Deus, e te leva à perdição. Judas era um dos 12, andava ao lado de Jesus, ele estava indo muito bem, até que confiaram a ele a tesouraria, ele guardava a grana ali de Jesus e os apóstolos, que o pessoal ofertava para eles se manterem, porque Jesus vivia como um homem vive, junto com os seus. Estava ali Judas, até que ele decide a vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele tomou a decisão errada, e quando você toma a decisão errada, ela te lança no inferno, ela te afasta de Deus, ela te leva à perdição. E no versículo de Mateus 27:5 diz o seguinte: depois que Judas viu que aquelas moedas eram uma maldição, mas não adiantou mais, o que ele fez? Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo, lá para os fariseus, e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se, porque a decisão errada, meu irmão, ela te afasta de Deus e te leva à perdição. Não brinque com isso. É melhor você brincar com um fuzil AR-15, fazer roleta russa, não faça isso pelo amor de Deus, mas ainda é menos perigoso do que você tomar uma decisão errada e se afastar de Deus e ir para a perdição total. E ninguém deve brincar com isso, porque Judas estava ao lado de Jesus. Uma decisão errada levou ele para a forca, levou ele para o inferno. A decisão certa te leva ao céu, a errada te empurra para o inferno. Não é a tua esposa, não é o teu marido, não é os teus filhos, não é líder, não é pastor, não é o inimigo lá fora, não é ninguém. A tua decisão errada, ela menos dia ou mais dia, ela te empurra para o inferno. Mas a decisão certa, ela te leva para o céu. Pastor, eu acho que eu não creio nisso. É lei universal, bíblica. Não muda nada se eu e você não crer. Se tu toma uma decisão errada, você vai sentir um empurrão tamanho nas tuas costas, que você cai na perdição total, começa a viver o inferno aqui antes de ir para o inferno eterno. É duro falar isso, é duro ouvir isso, mas é a verdade. A decisão certa traz prosperidade, a errada traz destruição. Toda vez que você toma uma decisão certa, irmãos, vai trazer prosperidade para a tua vida em todas as áreas. Toda vez que eu e você, seja lá quem for, tomar uma decisão errada, isso traz destruição. Olha o que diz Provérbios 14:12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. É aquilo que eu falei antes. Normalmente, para não dizer quase sempre, que alguém toma a decisão de abandonar Jesus. Agora eu vou orar em casa. Eu não quero mais saber de igreja, de Bíblia, de célula, de nada, eu vou orar em casa. Uma decisão terrível, porque sem querer, talvez você não tenha clareza disso, mas já começou a abandonar a Deus, começou a abandonar a Jesus, porque parece o caminho certo, aí o inimigo tira o time de campo, a vida continua por um tempo, parece uma maravilha, de repente vem a paulada, vem a conta, porque nunca falhou e nunca vai falhar. A decisão certa te leva ao céu, a errada te empurra para o inferno. A decisão certa te leva para um campo de prosperidade, a decisão errada te empurra para a falência. Por quê? Porque o sábio já disse que há caminhos que ao ser humano parece ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte.
Judas achou que a melhor opção de vida dele era trair Jesus, pegar 30 moedas de prata. Mas no final, ele foi para a forca. Perdição total. Não devemos brincar com isso. Aplauda ao Senhor Jesus. Ponto de decisão, irmãos. Lugar onde os destinos se definem. Hoje você precisa definir o teu destino. É você que define. É a tua decisão que molda o teu destino. Deus só está aguardando que você tome a decisão certa. Nem Deus não toma a decisão por você. Muito menos a tua esposa. Muito menos o teu esposo. Muito menos os teus filhos. É você. Não adianta. No final, pode ter mulher, pode ter marido, pode ter pastor, líder, filho, meio mundo em cima de você, para você tomar uma decisão. Lá no final, quem vai ter que tomar a decisão é você. E essa decisão vai moldar, vai definir o teu futuro. Não adianta depois dizer, aonde está Deus? Essa igreja não funciona, esse pastor não funciona, a Bíblia não funciona, atirei pedra na cruz. Você não fez nada disso, você tomou a decisão errada. Já tem várias pessoas, nesses 8 anos que eu estou aqui, sem fazer nome de ninguém, jamais faria, nem aqui nem no particular. Tem pessoas que tomaram a decisão errada, e já chegou a perdição, e já chegou a conta, corta o coração, mas não tem o que fazer. É você que decide o que você quer ser. Aquele cego gritou, chega, meu ponto de decisão é hoje, essa circunstância eu não aceito para a minha vida, eu quero ver, não adianta mais também, eu decido em não ser mais um cego. O que você decide hoje? O que você não quer ser mais a partir de hoje? E o que você quer ser a partir de hoje? É você que vai tomar essa decisão. Talvez, como os ladrões da cruz, ela seja única. Ela seja hoje. Talvez hoje é o teu ponto de decisão. É ali, a cruz está cravada. Entre você e outras pessoas que talvez não crê, talvez que tentam te tirar da fé, pessoas que zombam, pessoas que dizem, você é crente, aquele é isso, aquele é aquilo. Olha, quem tomou a primeira decisão foi o ladrão da esquerda, mas a decisão daquele zombador não moldou e não influenciou na decisão no da direita. Porque quando você toma uma decisão pelo Espírito, quem convence você não é o teu amigo, teu pai, tua mãe, tua esposa. Quem convence é Deus. Quem convenceu o ladrão da direita foi o Espírito Santo. Por quê? Porque ele decidiu não zombar. E quando ele decidiu não zombar e defender a Jesus, os céus se abriu sobre ele e ele foi salvo. Então você precisa tomar decisão. E decisões difíceis revelam destinos eternos. Abraão precisou tomar uma decisão difícil. Quando Deus disse, pega o teu filho, teu único filho, vai ao Monte Moriá e queima ele, para mim. Que decisão difícil é essa, meu irmão? Só tinha um filho, mas ele decidiu queimar, num holocausto, o único filho. Ele precisou queimar? Porque decisões certas te levam ao paraíso. Decisões certas trazem os céus sobre a tua vida. Decisões certas trazem prosperidade sobre a tua vida. Decisões certas te tornam um pai de multidões. E Abraão não perdeu o único filho que tinha. Voltou com Isaac e se tornou pai de multidões. Então é nas decisões difíceis, é lá no ponto de decisão, que você precisa estar ajustado com o teu coração juntamente a Deus. A decisão certa abre as portas do paraíso. Grava essa frase. A decisão certa
abre as portas do paraíso. Vamos fazer, eu não falei pela manhã, eu vou falar agora. A decisão errada abre as portas do inferno. A decisão certa abre as portas da prosperidade sobre a tua vida. A decisão errada abre as portas da miséria sobre a tua vida. Quem decide qual eu vou abrir sou eu. Quem decide qual você vai abrir é você. Não adianta olhar para a tua esposa. Não adianta olhar para o teu esposo, é você. E dependendo da decisão que você toma, se é a decisão errada e a tua vida vira infernal, ela vive uma perdição, vai respingar nos filhos que você tanto ama. Mas se você toma a decisão certa, vai respingar bênção, vai cobrir de bênção os filhos que você tanto ama. O que define seu destino não são os anos vividos, mas a decisão certa. Não importa quantos anos você foi pobre na tua vida, você não está destinado a ser pobre, seja financeiramente, seja da parte de felicidade, seja na parte do casamento, seja na parte da saúde, seja em qualquer área. Se você já viveu 50, 60, 30 ou 70 anos de uma forma terrível, isso não define o teu destino, pois o que define é hoje você tomar a decisão certa. A pessoa está de cabeça branca e nunca viveu o que Deus planejou para ela. Não é isso que define o destino dela. O que define o destino dela é a decisão que ela vai tomar. Até aqui você chegou de que forma? Ah, pastor, mas é muitos anos que eu vivo assim, pastor. Eu não consigo largar de fumar, eu não consigo largar de beber, eu não consigo largar de ser fofoqueiro, até a minha língua tem um negócio que coça, pastor. Eu não consigo deixar de ficar devendo carro nos bancos, eu não consigo deixar de negar conta. A minha vida, pastor, eu nem quero, mas eu não consigo, é assim mesmo, é o meu destino. Não é o teu destino. Foram as decisões erradas que você tomou até aqui, que fizeram você viver assim até aqui. Mas se hoje você tomar a decisão certa, esse é o lugar onde define o teu destino. Aplauda o Senhor Jesus. Ouça, seu destino não é moldado pelo tempo, mas por uma decisão. Essa frase vem para reforçar o que eu estou falando. O seu destino não é moldado pelo tempo, mas por uma decisão. 33 anos, um ateu, um prostituto, um homem da noite, que não respeitava a mulher, não respeitava filho, não respeitava ninguém. Esse era eu. Mas o tempo não moldou o meu destino. E não vai moldar o seu. Porque o seu e o meu destino não é moldado pelo tempo, mas por uma decisão. Eu caminhava em cima de uma piscina pela manhã, lá em Concórdia, no interior, Lajeado Crescência, eu acho que era o nome lá, se eu não me engano, e eu caminhava ao redor e eu pensava, meu Deus, se eu me jogar nessa água, eu vou ter que largar toda essa mulherada que eu conheço, eu vou ter que largar meus amigos, eu vou largar os meus porre, as minhas noites, meu Deus do céu, e eu corri, e o pastor Altair morrendo de frio, porque antes ele batia em cima do gelo, para quebrar o gelo, de tanto gelo que tinha naquela água, e ele estava lá dentro, batendo os queixos, esperando que eu me jogava, e eu corria ao redor daquela piscina, e eu pensava, meu Deus, não adianta, e o inimigo ali me tentava, e dizia, não adianta, você é mulherengo, você é prostituto, você é homem da noite, você ama a noite, não adianta você pular nessa água. De repente eu saltei. E quando eu saltei, essa decisão, ela moldou o meu destino. E hoje, eu piso na cabeça do diabo, na condição de pastor. Você consegue entender isso? Então não é o tempo que molda o teu destino, mas é uma decisão. Que decisão você vai tomar hoje?
antes de participar da ceia. O cego viu Jesus passando. Hoje está passando uma mesa de ceia. Você precisa tomar uma decisão. João 6,68 diz assim: mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus havia pregado para uma multidão gigante lá no monte em Cafarnaum, e eu estive lá. E o povo começou a ir embora, porque Jesus põe divisão. A maioria, como nos dias de hoje, não querem. Elas querem ir por conta e risco. Elas não acreditam em céu e inferno. Elas não acreditam na palavra de Jesus, e Jesus respeita. Tanto que Jesus não mandou Pedro ir atrás do povo. Pedro disse: Senhor, a maioria do povo está indo embora. Jesus não disse vai atrás. Eles tomaram a decisão deles. Jesus argumentou alguma coisa para o ladrão da esquerda? Ei, na tua Bíblia fala que argumentou? Tem alguma argumentação de Jesus dizendo: mas meu filho, é o ponto de decisão, aqui os destinos se definem, camarada, e tu vai me zombar, tu vai para o inferno? Jesus falou isso para ele? Sim ou não? Não! Jesus respeita a tua decisão, meu camarada. Se você tomar a decisão errada, tu está ferrado. Eu respeito. Por quê? Meu Deus, Jesus respeitou. Aquele povo for embora, Jesus não disse: Pedro, corra atrás e pega e traz para dentro. Não. Jesus faz mais. Já aproveita e prova Pedro e os seus. E vós, quereis ir também? Aí Pedro: Senhor, para quem nós iremos? Ponto de decisão de Pedro foi ali. Ali nasceu o grande apóstolo Pedro. Esse foi o ponto de decisão de Pedro. O meu em cima daquela piscina com água gelada, vendo o pastor que ia me batizar, batendo os dentes. Ali foi o meu ponto de decisão. O ponto de Pedro foi ali. Ele olhou nos olhos. E vós, quereis ir também? Não, Senhor. Para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então é isso aí, Pedro. Tu falaste assim porque não foi carne e sangue que te revelaste, mas senão o Espírito. Como foi o Espírito que revelou para o ladrão da direita quem estava ali pregado naquela cruz com eles. Esse mesmo Espírito vai revelar para você hoje à noite. Vai revelar quem é Jesus. O Espírito revelou para um cego que nunca havia visto Jesus porque era de nascença. Mas ele está passando, o teu ponto de decisão é ali. Se o teu ponto de decisão passar e você não tomar a decisão, foi Marcos 16:16. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será. Vocês são inteligentes. Todavia quem não crer será. Ponto de decisão. Em cima daquela piscina. Se eu dou a desculpa do gelo, que eu me batizei no gelo, e eu falei que todos os próximos que eu vou batizar agora, eu não vou mais aquecer a água, eu vou comprar saquinho de gelo. Sim. Se o pastor passou, vocês vão ter que passar também. Quem não se batizou ainda, quem se batizou se escapou. Daqui para frente é gelo. Estou brincando. Mas ali foi o meu ponto de decisão. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O da esquerda não creu, foi condenado. O da direita creu. Ali na cruz ele foi batizado por Jesus, ele foi glorificado pelos céus. Jesus disse a ele: ainda hoje tu estarás no paraíso. A decisão de um ladrão na última hora moldou eternamente o seu destino. Hoje, todas as áreas da tua vida, eu não sei em qual área você está precisando. Volto a dizer, não importa qual loucura você cometeu nesses últimos tempos, ou até você chegar aqui hoje. Hoje é o teu ponto de decisão. Que Deus te abençoe e você possa tomar a decisão correta. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Bem forte, bem bonito.